irmã, paz do Senhor. Amém. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia, livro de Jonas 4, 10 e 11. Glória a Deus. Jonas, capítulo número 4, versículo 10 e 11. For achando, vai dando glória a Deus, que a gente possa saber. Aleluia. Vamos iniciar aqui a leitura, irmãos. O livro de Jonas está ali entre os profetas menores. E disse o Senhor: tivestes compaixão da baboreira, na qual não trabalhastes, nem fizestes crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite padeceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Aleluia. Irmãos, vamos fazer uma oração antes de começar essa pregação. Senhor Deus, Pai bendito, Pai amado, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, com ação de graças, com ação de amor. Pedimos a Ti, Senhor, para que o Senhor nos traga a Tua palavra, conforme de nossos corações, Senhor, nos confronta, Pai. Nos confronta para um caminho de redenção, um caminho de graça, um caminho de amor. Usa-me, Senhor, como um canal de bênção na vida de cada irmão que aqui está, e que o Senhor entre com a ação do Teu Espírito Santo, Pai, na vida de cada um, abençoando e manifestando a Tua graça e o Teu amor, Senhor. E por isso nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento, irmão. Vamos começar a ministração da grandiosa e preciosa palavra de Deus. Irmãos, profeta Jonas, ele é um homem, um profeta de Deus, um homem que alguma vez já havia entregado uma palavra para o seu rei Jeroboão II. Jonas, irmãos, ele era filho de Amitai e estava ali no reino do norte, era um profeta de Deus. Jonas, ele recebe uma palavra de Deus. Deus chega a Jonas, se direciona a Jonas e diz: Jonas, dispõe-te, levanta e leva uma palavra para a cidade de Nínive, porque o seu mal, a sua malícia, ela subiu até mim. Clama contra ela, para que ela venha a se arrepender dos seus pecados. Jonas, irmão, ele não pensa nem duas vezes, ele olha para aquela situação, para aquele pedido de Deus, e ele simplesmente corre, ele foge, ele vai para o caminho contrário, tal qual Deus havia ordenado para que ele fosse. Irmãos, a cidade de Nínive, de fato, era uma cidade terrível. Os assírios a qual dominavam aquela cidade eram um reino expansionista, aqueles reinos que tentam dominar nações, aqueles reinos terríveis que matam sem dó, aqueles reinos que têm vários deuses e clamam a vários deuses. De fato, eram pessoas terríveis. E Jonas, irmãos, muitas vezes com medo daquilo que poderia acontecer com ele. Claro, a cidade de Israel provavelmente seria dominada por Nínive em algum momento. Estava ali próximo. E Jonas, ele recebe aquela chamada de Deus e ele foge. O medo, irmãos, muitas das vezes, aquele medo, ele pode nos paralisar. O medo, ele pode nos travar. O medo, ele pode nos tirar da direção daquilo que Deus colocou na nossa presença, daquilo que Deus nos chamou.
o chamado de Deus, tal qual Ele colocou nas nossas mãos. O medo, ele nos tira. O medo, ele nos leva para o caminho contrário. Jonas, ele teve medo daquela cidade. Não só medo, mas ele também odiava aquele povo. No fundo do seu coração, ele odiava, porque era um povo maligno, era um povo mau. Então ele correu, ele fugiu. Irmãos, eu não sei como está a sua vida agora nesse momento. Eu não sei quais são os seus planos para o futuro. Eu não sei como está a sua mentalidade. Eu não sei como está a sua cabeça. Mas Deus tem algo para você. Deus sim tem colocado algo na tua mão. Você sabe muito bem daquilo que eu estou falando. Deus tem colocado algo na tua presença, na tua vida. E tem falado para você: ei, dispõe-te, levanta, faz isso tal qual eu estou mandando, faz isso tal qual eu estou pedindo. Mas você está com medo, você está sem vontade, aquele medo que está te paralisando, aquele medo que não está deixando você sair do local onde você está, ou está te levando para o caminho contrário. Mas Deus me trouxe aqui nesse momento, irmão, para te falar que o Deus, o mesmo Deus que te levantou e disse: dispõe-te, levanta, é aquele Deus, irmãos, que derrubou um gigante com apenas uma pedra. É aquele Deus, irmãos, que abriu o mar vermelho. É aquele Deus, irmãos, que construiu uma arca. Ei, irmão, quando Deus está na tua presença, quando você coloca Deus no teu barco, pode vir a tempestade, pode vir um tempo forte, pode vir qualquer destruição, mas Deus vai se levantar. Jesus Cristo vai levantar e vai dizer: ei, acalma-te vento, acalma-te tempestade, acalma, não vai assolar o meu filho, não vai tocar no meu filho, porque eu o levantei, eu o trouxe aqui nesse momento. Glória a Deus. Irmãos, Jonas se levanta e ele corre. Ele foge, ele vai para o caminho contrário. Ele desce até Jope, uma cidade portuária. Lá ele pega um barco e esse barco iria em direção a Tarsis. Não, é a Tarsis, no sudeste da Espanha, local mais remoto que eles conheciam naquela época. Ele foi para o caminho contrário e foi para muito longe. E ele entra nas mãos daquele barco e ele deita e ele dorme. Ele entra em um sono profundo. Então, irmãos, Deus começa a mandar uma tempestade, um vento, irmãos, muito forte, tempestades que não paravam. Aquele barco balançava para um lado e para o outro. Aqueles marinheiros, irmãos, eles começaram a jogar todas as suas mercadorias, todas as suas bagagens, tudo aquilo que estava dentro do barco, a fim de que ele ficasse mais leve, para que eles não morressem mais rápido. Irmãos, a destruição foi constante sobre aqueles homens. O terror estava em sua face. Eles viram a morte de perto. Imagine você no mar aberto, uma imensidão azul, algo que facilmente te mataria, e você vê uma tempestade enorme vindo na sua direção. O pavor que aqueles homens sentiram. E o profeta de Deus onde estava? Ele estava deitado, estava dormindo, estava tranquilo, estava tudo bem. Ei, irmãos, como é que você se sente? Como é que está a sua cabeça? Como é que está o seu coração? De ver que muitos lá fora estão passando por tempestades, estão passando por momentos difíceis, estão passando, irmãos, por momentos que nem eles mesmos sabem mensurar o tamanho da sua angústia. E você, como homem e mulher de Deus, você como profeta de Deus, você como a pessoa que vem aqui todo domingo, que sabe e conhece a palavra de Deus, o que você está fazendo? Qual é a sua atitude? Será que se você se mantém dormindo? Ou será que você se levanta e dispõe naquilo que Deus tem falado
vir aqui louvar um hino ou falar uma palavra, como o pastor falou na pregação passada. Isso é muito fácil. Há pessoas aqui que sim precisam de Deus, mas que já vieram aqui em busca de Deus. Mas tem pessoas lá fora, irmãos, que eles cultuam a outros deuses, que eles buscam outras formas de saciarem a sua vontade de Deus, que buscam outras coisas a não ser estar na presença de Deus. E qual é a sua atitude? O que é que você faz no seu trabalho? Qual é a sua conduta na sua faculdade, no seu círculo de amizade? Qual é a sua pregação? O que você está fazendo? Dispõe, levanta, olha para fora e vê aquela tempestade, olha para fora e vê aquela dificuldade. Você é a boca de Deus lá fora. Deus quer te usar lá fora. Você se sente pequena, você se sente pequeno, você se sente alguém que não é capaz de falar de Deus, mas eu falo para você, há muito de Deus no teu coração, porque você tem se alimentado, você tem pedido, você tem falado, você tem vindo aqui e escutado a palavra de Deus. E Ele diz para você: dispõe-te, levanta, fala com o meu povo. Não foge não, irmãos. Deus quer falar no teu coração essa noite. Ei, irmãos, vem o mestre daquele navio, ele vê Jonas dormindo, e ele fala: ei, Jonas, a tempestade está nos assolando lá fora, levanta, clama ao teu Deus, quem sabe Ele pode nos ajudar, quem sabe Ele pode trazer misericórdia sobre as nossas vidas. Levanta, Jonas. Então, irmãos, Jonas, ele sai daquele local onde ele está, ele vê aquela turbulência, e os marinheiros, eles tinham sorte para ver quem que era que estava trazendo aquela situação para eles, porque eles sabiam que aquilo era algo espiritual, aquilo não era algo normal, aquilo vinha de algum ser que era capaz, que tinha força o suficiente para fazer aquilo. Então a sorte cai sobre Jonas, e Jonas ele começa a falar, ele começa a dizer: eu sou Jonas, filho do Deus que fez os céus e a terra seca. Essa tempestade não vai parar enquanto vocês me matarem. Me joguem no mar, me tirem desse local, para que vocês não pereçam, para que vocês não morram. Mas aqueles homens, irmãos, surpreendentemente, eles tentam remar e contra aquela tempestade, mas eles não conseguem. Eles tentam salvar a vida de Jonas. Eles eram mais compassivos do que aquele homem que tinha a graça de Deus sobre ele. Então, irmãos, eles veem que não conseguem remar contra aquela tempestade, então eles pedem perdão a Deus, eles clamam a Deus, mas eles jogam Jonas naquele mar. Então vem um grande peixe, o famoso peixe, e esse peixe, ele engole Jonas, e aqui nós terminamos o capítulo 1 de Jonas, do livro de Jonas. E se inicia, irmãos, o capítulo 2 do livro de Jonas, com Jonas orando. É uma oração de Jonas, e ele começa a lembrar do momento que ele estava afundando. Ele começa a lembrar do momento que ele estava quase morrendo. E ele lembra, irmãos, que ele clamou a Deus para que Deus o ajudasse, para que Deus o salvasse. Então veio aquele peixe e salvou a vida de Jonas. Um profeta que está disposto a fugir e a morrer do que entregar a palavra dele. Deus poderia deixar aquele homem morrer, falar: não, eu levanto outra pessoa. Mas ele se compadece daquele homem
que está na situação mais difícil da sua vida, que era um momento de morte, e ele salva aquele homem com um grande peixe. Ei, irmãos, veja o quão complicado é estar na sua vida. Saiba, irmãos, que mesmo com todas as dificuldades, mesmo você achando que é pecador demais, mesmo você achando que Deus não deveria te ajudar, mesmo você achando que Deus não deveria ser compassivo com a tua vida, Deus é amoroso o suficiente para olhar para você e dizer: filho meu, filha minha, eu te amo, eu salvo a sua vida, mesmo você errando, mesmo você sendo pecador, mesmo você sendo pecadora, eu salvo a sua vida da morte. Clame a mim, porque saiba que eu sou seu pai, saiba que eu olho por você, eu amo a sua vida e tudo que há nela, mesmo com todo o pecado, mesmo com toda a dificuldade, mesmo com todas as manias, mesmo você sem vontade de vir adorar, mesmo você sem vontade de vir para a igreja, mesmo você sem vontade de dobrar seus joelhos, mesmo você sem vontade de ler a palavra de Deus, mesmo você sem vontade de entregar uma palavra minha, eu te amo, eu olho por você, eu olho o seu coração e eu te salvo, porque eu sei que dentro do seu coração, dentro da sua vida, há uma filha, há um filho amado, tal qual eu amo, com o fruto do meu coração. Irmãos, Deus se compadece de Jonas, mesmo tão errado, ele salva Jonas. Jonas passa 3 dias no ventre daquele grande peixe, e aquele peixe, ele vomita Jonas na margem, na terra seca. Irmãos, Jonas, novamente Deus chega para Jonas e fala: Jonas, entrega minha mensagem, fala para aquele povo. Então Jonas se levanta e vai. Então aqui nós começamos o capítulo 3. Jonas, irmãos, ele chega naquela cidade, uma cidade grande, uma cidade enorme, que demoraria 3 dias para percorrê-la. Jonas, em somente um dia, ele leva uma mensagem de destruição e morte. Ele simplesmente atravessa aquela cidade e ele fala: dentro de 40 dias, essa cidade será destruída. Dentro de 40 dias, essa cidade será destruída. Irmãos, ele não fala por quê, ele não fala de quem veio a mensagem, ele não fala de onde veio essa mensagem, ele simplesmente fala: essa cidade vai acabar em 40 dias, não há salvação. Mas, irmãos, veja o amor de Deus pelos pecadores. Olhe o amor que Deus tem pelos pecadores. Somente com essa pregação pequena, com essa pregação rasa de Jonas, acontece um grande avivamento. Toda aquela cidade, do rei à criança, do rico ao pobre, do homem à mulher e até os animais, todos se arrependem dos seus pecados. Imagina, irmãos, o tamanho desse avivamento. Mais de 120 mil homens, todos se arrependeram dos seus pecados. Isso mostra, irmãos, que mesmo Jonas odiando aquele povo, mesmo Jonas trazendo uma palavra de morte, uma palavra de dificuldade, Deus vai lá e ama aquele povo.
Irmãos, saiba que não é na força do nosso braço, não é na força do nosso grito, não é sobre quem somos, mas é apesar de nós que Deus nos usa. Eu já falei, você às vezes você se acha ser um pecador do mais terrível, mas mesmo assim Deus vai te usar. Deus vai usar a tua palavra, por mais pequena que seja, por mais curta que seja. Às vezes você acha que não sabe falar bem, às vezes você acha que não sabe louvar, às vezes você acha que não sabe fazer algo para a presença de Deus, para a glória de Deus. Mas Deus está te usando, irmãos. Deus quer te usar. Deus quer te trazer para o cerne da vontade dEle. Olha, irmãos, e saiba que mesmo com todos os seus dons, mesmo com tudo aquilo que você sabe fazer, não é sobre nós, mas é apesar de nós. O apóstolo Paulo, irmãos, em seu ministério, ele vai dizer no início do seu ministério: dos apóstolos eu sou o menor. Na metade do seu ministério ele vai dizer: dos santos eu sou o menor. No final do seu ministério ele vai dizer: dos pecadores eu sou o pior. Mas mesmo assim, irmãos, mesmo com todos os defeitos, mesmo com todas as dificuldades, mesmo o quanto Paulo se tornava e se achava pecador, ele sabia que com tudo aquilo Deus estava lhe usando para a glória dele, e continua usando até os dias de hoje. Quantas vezes nós escutamos pregações de Paulo, o quanto ele nos ajudou, o quanto ele tem nos abençoado, e o quanto ele pode te usar, o quanto Deus pode trazer a tua vida a uma vida de redenção. Não importa o quanto você se acha pequeno, não importa o quanto você se acha pecador, e eu falo para você: é bom que você se ache assim, é bom que você se diminua, é bom que você traga você mesmo para trás, porque a glória de Deus é aquela que tem que ser olhada. Deus, irmãos, as pessoas têm que olhar para você e ver Deus, e ver o quanto você era ruim, ver o quanto você era pecador, ver as coisas que você fazia, e ver o quanto você mudou, ver o quanto você está maravilhosamente diferente, ver as coisas que você faz, as pessoas que você toca, a graça, irmãos, que é levada pela tua vida. Mas, irmãos, mesmo com essa maravilha, mesmo com tudo isso que aconteceu com a cidade de Nínive, Jonas ele se ira. Jonas ele fica irado com aquilo que tinha acontecido, e ele começa o capítulo 4 falando com Deus, e diz: Deus, eu sei que o Senhor é um Deus compassivo, tardio em irar-se, e por isso que eu fugi. É por isso que eu não quis trazer a tua mensagem, porque eu sabia que esse povo que faz coisas ruins, esse povo que é mau, esse povo que adora outros deuses, iria ser perdoado em algum momento. O Senhor iria perdoar aquele povo ruim, aquele povo pecador. Então Jonas ele sobe em um monte, e lá ele espera a destruição de Nínive. Jonas estava louco, Deus já havia perdoado, mas ele queria ver a destruição, ele queria ver a cidade de Nínive padecendo. Então lá ele se assenta e espera a destruição. Então Deus olha para aquele homem e diz: eu vou ensinar algo para ele. E é assim que Deus toca naqueles que têm a sua palavra e estão em desobediência. Deus, irmãos, ele faz crescer uma árvore, uma bamboeira, e
Jonas fica alegre, estava tocando dele. Então a sombra lhe traz felicidade. Mas no mesmo dia, Deus manda um verme, e aquele verme ele acaba com aquela árvore e ele derruba. Aquela árvore morre. E aí que Jonas realmente se ira. Ele fala: Senhor, o Senhor me trouxe até aqui, fez fazer algo que eu não queria. O Senhor me traz algo que realmente refrigerou a minha alma e me trouxe alegria. E agora o Senhor a mata? Agora o Senhor a derruba? Agora o Senhor a tira da minha presença? Então Deus fala aquilo que nós lemos no começo. Capítulo 4, versículo 10 e 11. Ele vai dizer: Jonas, você se compadeceu de uma muda que não fez nem crescer e nem fez morrer. Como eu, um Deus, não vou me compadecer de uma cidade com mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão esquerda e a sua mão direita. E aqui acaba o livro. Aqui o livro termina. E nós ficamos nos perguntando: cadê o resto? O que aconteceu com Jonas? O que aconteceu com aquela cidade? Mas, irmãos, na verdade, o que o livro quer nos trazer aqui nesse final é algo para nós. É uma pergunta para nós, para o leitor, para aquele que está lendo, para você saber que mesmo com suas dificuldades, em amar aqueles que estão lá fora, em amar aqueles que estão lá nesse momento se embriagando, que estão lá fora nesse momento se prostituindo, que estão lá fora agora nesse momento usando drogas, mesmo com a sua dificuldade de amar essas pessoas, Deus as ama com o fundo do seu coração e da sua alma. Deus se compadece dessas pessoas. Deus ama essas pessoas. Irmãos, o interessante é que nesse livro de Jonas, nós estamos mais preocupados com o peixe que engoliu Jonas, mas nós não olhamos para a mensagem que Deus quer nos passar com esse livro. Se compadeça com o seu próximo, se compadeça com aquela pessoa que às vezes você olha e você diz: esse vai queimar no fundo do inferno, vai queimar porque você não foi boca de Deus para levar uma palavra para ela, vai queimar porque você não foi alguém de Deus para dizer somente Jesus te ama, ou simplesmente para dar um abraço de consolo, ou simplesmente para trazer uma palavra para refrigerar o coração daquela pessoa. Você decidiu julgar em vez de abençoar. Irmãos, isso me leva a lembrar da parábola do bom samaritano, mas não daquela que Jesus contou, mas um pastor, ele refez essa parábola para os tempos de hoje. E é muito interessante, irmãos, quando ele fala, ele diz que um homem, ele está voltando do seu trabalho e ele é assaltado, roubam a sua moto, tudo que tinha com ele, e ainda espancam ele e deixam ele lá jogado na beira da pista. Então, irmão, passa um pastor do seu lado, o seu carro, às vezes está com pressa, tem uma mensagem para entregar, ele finge que não vê e ele passa direto. Depois, irmãos, passa um padre. Esse padre, ele olha aquele homem, mas ele às vezes pensa: eu não vou ter força suficiente para carregá-lo, eu não vou conseguir ajudar ele, eu acho que eu vou passar. Às vezes, irmãos, passa um homem que louva na casa de Deus, que toca corações com sua voz. Ele olha para aquele homem, ele vê: alguém vai vir aqui e vai ajudá-lo, alguém vai passar e vai fazer algo por ele. Então, irmão, passa um travesti, todo montado, com aquelas roupas, olha para aquele homem, se
compadece por ele, carrega, leva para a UPA, fala com a enfermeira: olha, toma aqui esse dinheiro, cuida dele, eu tenho que ir ali. Esse dinheiro tal qual nós sabemos muito bem de onde veio. Eu vou ali, quando eu voltar, eu dou mais dinheiro para custear as dificuldades desse homem. E agora eu penso para você, eu falo para você, irmãos, quem é teu próximo? Quem é o teu próximo? É aquele que você insiste em julgar? É aquele que você insiste em já condená-lo? Ou é aquela alma que você não vê só o que está por fora, mas você consegue enxergar o que está por dentro e ver aquilo que só Deus consegue ver? Um coração que precisa da palavra, um coração que precisa do amor. Às vezes, irmãos, eu sei que você precisaria de uma palavra que confortasse o seu coração, que trouxesse, irmãos, um consolo financeiro, talvez uma cura. Mas, irmãos, eu tenho que falar para vocês que, por mais que eu tenha dificuldades financeiras, por mais que eu tenha dificuldades de saúde com a minha família, o que conforta o meu coração é saber que somente uma alma ela se entregou para a graça de Deus. O que consola o meu coração é ver, irmãos, alguém que estava no fundo do poço, já sentia a lama passar do seu joelho, mas ser levantada e erguida pela mão de Deus e ser trazida aqui para escutar a palavra daquele que nos salvou. Eu sei, irmãos, que muitos aqui têm testemunhos para contar, vão falar de onde Deus os tirou e vão dizer não com alegria: ah, foi maravilhoso aquele tempo, mas hoje em dia não. Vão falar com desprezo. Eu era pecador, irmãos, eu continuo pecador, mas antes eu não sabia. Antes eu fazia coisas terríveis, mas agora Deus toca no meu coração. Irmãos, vamos se levantar. Vamos nos levantar. Deus manda falar no teu coração agora nesse momento. Eu peço que você preste atenção, porque é para você mesmo. Não é para aquele outro que você acha ser mais capacitado. Não é para você. Irmãos, Deus colocou uma palavra no teu coração. Deus colocou um ministério na tua vida e na tua presença. E Ele quer te usar. Ele quer que você seja a boca dele aqui nessa terra. Ele quer que você seja alguém que vai levar a sua palavra. Então não fuja. Não se renda ao medo. Peça forças a quem pode te dar forças. Peça graça a quem pode te dar graça. Porque somente Ele vai poder levar o teu coração a uma satisfação de ver uma alma se arrependendo dos seus pecados. Irmãos, vamos fazer uma oração. Mas eu peço que nessa oração você não ore por si mesmo. Você não ore para alguém da sua família que está doente e faça isso depois. Eu peço que nessa oração você ore por aqueles que estão lá fora. Eu peço que você ore por aqueles que estão passando por momentos terríveis, que estão no fundo do poço, ou às vezes aqueles irmãos que já estiveram aqui, mas agora já não sentem mais vontade de buscar a presença de Deus. Talvez, irmão, com essa oração, Deus, Ele se compadeça, Ele mova o coração dele a favor dessas pessoas, e Ele traga cura e não redenção, Ele traga amor e não fúria. Ore junto comigo, irmãos, me ajude nessa oração. Senhor, nós estamos nesse